A estranha descoberta da estrada de Bimini. Na vastidão das águas das Bahamas, onde a luz solar se reflete nas ondas turquesas, algo parece desafiar toda a lógica da ciência e da história humana. A estrada de Bimini, uma formação submersa que intriga pesquisadores, marinheiros e até estudiosos das mais diversas áreas. O que se vê ali não é apenas uma curiosa formação rochosa, mas uma estrutura aparentemente planejada, composta por grandes pedras alinhadas com uma precisão quase impossível para a tecnologia da época. Mas a verdadeira questão não é apenas como essas pedras foram colocadas, mas o que elas representam sobre o que o oceano ainda esconde e o que o passado talvez esteja tentando nos dizer. Primeiro, é importante destacar que as pedras da estrada de Bimini não têm a aparência de simples rochas que se formaram devido a forças naturais, como a erosão do mar. Quando as linhas de pedras submersas começaram a ser estudadas mais detalhadamente, ficou evidente que elas seguem padrões geométricos surpreendentemente regulares, como se tivessem sido cortadas e alinhadas de forma proposital. Mas como poderiam povos antigos, com ferramentas rudimentares, ter construído algo tão monumental? O local parece impossível para ser uma formação aleatória da natureza, dada a simetria das linhas e a maneira como as pedras se conectam. A ideia de que essa formação foi feita intencionalmente, talvez por uma civilização com um nível de sofisticação que ainda desconhecemos, ganha força à medida que os detalhes surgem. A teoria de que a estrada de Bimini é uma pista da Atlântida não é apenas popular entre os entusiastas de mistérios subaquáticos, mas também tem ganhado força entre alguns estudiosos que apontam essa formação como um possível vestígio da famosa civilização perdida. De acordo com os relatos antigos de Platão, a Atlântida era uma ilha próspera e avançada, com tecnologias além de sua época, antes de ser tragicamente submersa em um cataclismo. E se de fato a estrada de Bimini for uma construção da Atlântida, o que isso implicaria sobre a relação da humanidade com os oceanos há milhares de anos? O que mais poderia estar escondido sob as águas, esperando ser encontrado? Entretanto, a questão se aprofunda ainda mais quando se examina as características das pedras. Não se trata apenas de blocos alinhados com precisão, mas de uma construção que parece ter sido planejada para resistir ao tempo, ao mar e à natureza. A calcária utilizada na formação da estrada, por exemplo, é uma rocha extremamente durável, resistente à erosão. Mas o que se torna ainda mais curioso é a hipótese de que essas pedras não foram apenas arrumadas em uma formação aparentemente arquitetônica, mas que poderiam estar interligadas com um sistema energético antigo, talvez até com finalidades místicas ou de comunicação. E isso leva à pergunta: qual era a verdadeira função dessa estrada? Um simples caminho para navegar? Ou algo mais profundo e complexo, envolvendo um sistema de energias ou até de comunicação entre terras e povos longínquos? Há também a questão do próprio mistério da localização. A estrada de Bimini está situada numa região onde o fundo marinho desce abruptamente para profundidades inimagináveis. O que nos leva a pensar sobre o que mais poderia estar enterrado nas profundezas desse mar. O que outros vestígios dessa civilização, ou de qualquer outra, poderiam estar escondidos? E será que a submersão da estrada de Bimini e de outras estruturas nas Bahamas é um efeito de cataclismos antigos ou de algo ainda mais obscuro, envolvendo mudanças de nível do mar causadas por eventos geológicos? Outro ponto a ser considerado são os padrões de alinhamento das pedras. Algumas teorias sugerem que essas pedras formam não apenas uma estrada submersa, mas uma rede de comunicação primitiva. O alinhamento poderia estar em sintonia com astros e estrelas, um tipo de mapa celestial utilizado por uma civilização antiga para navegar ou se orientar por essas águas misteriosas. E quem sabe,
essas pedras estivessem conectadas a outros monumentos submersos ao redor do globo, como se uma rede de construção interligada em pontos estratégicos espalhasse uma rede de conhecimento antigo que se perdeu com o tempo. Quando se mergulha ainda mais fundo, a estrada de Bimini parece se tornar um pedaço de um quebra-cabeça muito maior. Outros locais nas proximidades, como as Ilhas Bermudas e o Triângulo das Bermudas, onde inúmeras aeronaves e embarcações desapareceram sem explicação, levantam questões sobre o que realmente está ocorrendo naquela região. Seriam essas ruínas de Bimini parte de uma civilização mais antiga e avançada? Ou o que estamos testemunhando é o efeito de forças naturais incompreensíveis, forças magnéticas ou geológicas que modificam o próprio curso da história? E enquanto a estrada continua a desafiar a ciência e as explicações tradicionais, a cada expedição que se aproxima, mais informações surgem. Há algo mais profundo, mais vasto e ainda mais enigmático esperando ser desenterrado sob as águas da ilha, mais ruínas, mais vestígios de uma cultura extinta, ou mesmo um portal para um conhecimento que o mar, em sua imensidão, tem guardado. Uma coisa é certa, a estrada de Bimini não é um simples acidente natural. Ela é uma peça fundamental de um mistério que, com certeza, levará muitos anos até ser completamente compreendido. E à medida que as águas continuam a ser exploradas, a próxima grande descoberta está prestes a ser. Mas se outras civilizações antigas realmente se ergueram e caíram sob as ondas do oceano, o que mais poderá ser revelado? À medida que mais exploradores se aventuram nas regiões mais profundas e inexploradas do planeta. O Titanic. O que ainda não sabemos? Embora o Titanic tenha sido encontrado em 1985, o mistério de sua queda permanece cada vez mais complexo à medida que novas descobertas são feitas. Ao contrário do que muitos pensam, o estudo contínuo do navio não se limita a recuperar artefatos, mas a entender como ele se afundou de maneira tão devastadora e o que mais o oceano pode nos dizer sobre a verdadeira natureza do desastre. O Titanic, como uma cápsula do tempo submersa, continua a desafiar o entendimento humano. O impacto com o iceberg, embora seja o evento central da tragédia, parece ser apenas o catalisador de uma série de falhas encadeadas que tornaram o desastre inevitável. Inicialmente, os engenheiros e projetistas do Titanic acreditavam que o navio era inafundável. Essa confiança derivava de seu design inovador, com compartimentos estanques e portas automáticas que supostamente impediriam o navio de afundar. No entanto, um estudo mais aprofundado revelou falhas críticas na construção. Algumas das chapas de aço utilizadas eram mais frágeis do que deveriam ser, e os rebites de ferro fundido que foram usados em algumas partes da estrutura não conseguiram suportar a pressão do impacto. Esse detalhe crucial da construção do Titanic, a qualidade inferior de certos materiais, nunca foi completamente discutido até os dias atuais. E se essas falhas estruturais que foram inicialmente ignoradas ou minimizadas tivessem sido responsáveis pelo rápido colapso do navio após a colisão com o iceberg? Mas, à medida que os anos passam, o Titanic continua a revelar suas complexidades. As imagens de alta resolução do fundo marinho, tiradas por robôs subaquáticos de última geração, mostram detalhes do casco do navio que antes eram invisíveis aos olhos humanos. Estudo após estudo vem apontando que a rápida infiltração de água nas partes inferiores do Titanic não foi apenas um reflexo da colisão, mas de um colapso estrutural progressivo que poderia ter sido causado por uma sequência de pequenos defeitos acumulados. Um impacto em um lado do navio, em um ponto frágil, provavelmente desencadeou o desabamento da outra parte do casco, fazendo com que a água se espalhasse mais rápido do que era possível de ser controlado.
A análise de novos documentos e gravações de sobreviventes também acrescenta camadas ao mistério. Alguns relatos sugerem que a colisão com o iceberg foi, na verdade, o segundo incidente de risco que o navio enfrentou durante a viagem. Antes do impacto fatídico, havia rumores sobre falhas nos motores e na comunicação. Alguns passageiros mais atentos relatam que, durante as primeiras horas da viagem, o Titanic estava emitindo vibrações estranhas, como se algo estivesse acontecendo nas entranhas do navio, mas ninguém parecia disposto a alertar sobre os riscos. Como se fosse um presságio, esse tipo de relato foi muitas vezes ignorado e o navio continuou sua jornada para a tragédia. Além disso, quando o Titanic afundou, a presença de passageiros de classe alta e a decisão de priorizar o embarque de mulheres e crianças nas botes salva-vidas levou a questões ainda mais complexas sobre as circunstâncias do naufrágio. Mas o que aconteceu com os passageiros da terceira classe, que estavam presos nas partes mais distantes do navio e não conseguiam chegar a tempo aos botes? Registros da época indicam que muitas das portas do navio estavam fechadas, uma medida de segurança para evitar que a água inundasse outras áreas. No entanto, essas barreiras, em vez de salvá-los, contribuíram para o desastre, prendendo muitos dos passageiros nas partes mais baixas do Titanic, enquanto o navio afundou. Algumas teorias sugerem que o desastre poderia ter sido menos mortal se as regras de evacuação e a distribuição de botes haviam sido melhor planejadas. E se a verdadeira tragédia do Titanic fosse, na verdade, o reflexo de um sistema de classe que desconsiderou a vida de muitos passageiros em nome do luxo e da ordem. As investigações de novas expedições ao local do naufrágio também revelaram um fenômeno assustador: a aceleração da corrosão do Titanic. Ao longo dos anos, os destroços do navio, antes bem preservados, começaram a se decompor em um ritmo alarmante. A água gelada do Atlântico, aliada a organismos marinhos como bactérias, fungos e outros micro-organismos que se alimentam do metal, está transformando lentamente o Titanic em uma pilha de ferrugem e detrito. Mas o mais intrigante é que a corrosão não está afetando apenas as partes externas do navio, mas também as estruturas internas, expondo não apenas o navio, mas todo o seu conteúdo, incluindo objetos e peças que estavam intocados por mais de 100 anos. O que esses artefatos podem revelar sobre a vida a bordo do Titanic e o verdadeiro significado de sua tragédia? À medida que mais tecnologia é usada para explorar as profundezas do Titanic, surgem outras questões. A famosa caverna do capitão, onde o comandante Edward Smith supostamente ficou durante as últimas horas do desastre, nunca foi completamente acessada até hoje. Ninguém sabe ao certo o que pode estar escondido naquele compartimento, mas se for possível penetrar na caverna, será que mais documentos, cartas ou registros secretos poderão ser encontrados? Existe a possibilidade de que o capitão sabia de falhas críticas no navio, mas não agiu a tempo para evitar o desastre. Ou ele simplesmente seguiu o protocolo, acreditando, como muitos outros, que o navio era invulnerável. Enquanto os oceanos continuam a guardar os destroços, o Titanic continua sendo uma lenda viva, não apenas por sua tragédia, mas pelo enigma que ele representa. Cada nova expedição ao fundo do mar e cada nova descoberta no local de seu naufrágio não apenas reescreve partes da história, mas abre portas para mais perguntas. O Titanic é, de fato, uma cápsula do tempo, aguardando para revelar o que ainda não sabemos sobre ele. E enquanto sua estrutura se deteriora lentamente sob as águas, o que mais o oceano está tentando contar ao mundo? Se o Titanic ainda possui tantos segredos para revelar, o que mais poderia estar escondido no fundo do mar? O que outras embarcações perdidas, com histórias desconhecidas, podem estar aguardando para serem descobertas? O cemitério de navios no Mar Negro? O Mar Negro,
Uma vasta extensão de água onde o antigo e o moderno se encontram em um abraço gelado, possui uma história singular de naufrágios e preservação quase milagrosa. Ao contrário de outros corpos d'água, que ao longo do tempo transformam os destroços de navios em poças de ferrugem e madeira podre, o Mar Negro é um cemitério subaquático onde os destroços se mantêm imaculados, quase como se o tempo fosse um conceito distante. Cada navio que repousa ali conta uma história de destruição, sobrevivência e, muitas vezes, uma morte silenciosa de sua tripulação e carga. Mas por que essa preservação ocorre de maneira tão única? O segredo está nas águas hipoxêmicas do Mar Negro, que tem uma composição química muito peculiar. À medida que se desce para profundidades maiores, o nível de oxigênio diminui drasticamente e os sulfetos de hidrogênio se tornam predominantes. Em vez de apodrecer, a matéria orgânica no fundo marinho acaba sendo mecongelada no tempo e impedida de se decompor. O oxigênio, necessário para a ação dos micro-organismos decompositores, é quase inexistente. O resultado é que objetos submersos, sejam navios ou até mesmo corpos humanos, se preservam de maneira excepcionalmente bem. Quando um navio afunda nessas águas, ele é submerso em um estado de conservação que desafia a lógica. Imagens de arqueólogos marinhos revelaram cenas chocantes: ânforas de cerâmica, velas de barcos intactas, âncoras e até objetos de valor como moedas e artefatos, tudo preservado, como se tivesse sido preservado em uma cápsula do tempo submersa. Um exemplo impressionante foi a descoberta de um navio grego de 2,4 anos, em perfeito estado de conservação, com sua carga e até o casco ainda visíveis. Em vez de se transformar em um amontoado de escombros, o navio grego apareceu como se tivesse sido retirado de uma pintura antiga, com detalhes de sua construção, desenhos em seus cascos e partes da estrutura em ótimas condições. Além dos navios antigos, o Mar Negro possui outros tipos de tesouros submersos, objetos pessoais, pertences de tripulantes e vestígios de civilizações há muito perdidas. Por exemplo, em 2003, a descoberta de uma antiga cidade submersa nas águas do Mar Negro revelou estruturas surpreendentemente preservadas. Ruínas de casas e até monumentos eram visíveis, como se o tempo tivesse congelado a região em um momento distante da história. Os arqueólogos sugerem que esta cidade pode ter sido inundada de forma repentina, possivelmente por um evento sísmico ou por uma mudança no nível do mar, preservando-a para que, milênios depois, cientistas e exploradores pudessem fazer novas descobertas. A ideia de que o fundo do Mar Negro possa ser um arquivo quase imaculado da história humana é uma noção fascinante, sugerindo que o oceano carrega não apenas navios, mas fragmentos de civilizações inteiras que desapareceram há muito tempo. Esses vestígios do passado não são apenas artefatos sem importância. Eles ajudam a reescrever capítulos da história de uma região que sempre foi um ponto de colisão de culturas, impérios e comércio. O Império Bizantino, a Roma Antiga e até civilizações pré-romanas utilizaram o Mar Negro como uma importante rota comercial e os restos de suas embarcações atestam esse intercâmbio. Em 2016, uma expedição ao Mar Negro revelou mais de uma dúzia de navios romanos e bizantinos, muitos dos quais datam do século VIII ao cedo, em um estado de conservação tão perfeito que parecia impossível. Alguns desses navios poderiam ter transportado mercadorias e riquezas para impérios longínquos e agora, no silêncio das profundezas, eles guardam as memórias dessas viagens. O que mais poderia ser encontrado ali, escondido sob camadas de lama e sal? À medida que os mergulhos no Mar Negro se tornam mais sofisticados, a tecnologia continua a desempenhar um papel vital no desvendamento desses mistérios. O uso de sonares de alta resolução,
Drones subaquáticos e câmeras de última geração têm revelado imagens mais nítidas e detalhadas dos destroços. Uma das imagens mais impressionantes é a de um enorme navio medieval, com suas velas e até alguns itens pessoais de tripulantes ainda visíveis. A cada expedição, mais fragmentos dessa história marítima emergem, tornando ainda mais claro que o Mar Negro não é apenas um cemitério, mas um vasto campo arqueológico, aguardando pacientemente por novas revelações. Porém, a verdadeira questão permanece: quantos outros navios estão lá, esperando para serem descobertos? E o que mais o fundo do Mar Negro pode esconder? O fato de que o Mar Negro nunca foi totalmente explorado levanta uma série de possibilidades. Se as expedições continuarem e mais tecnologias forem aplicadas, quem sabe o que outros segredos enterrados sob suas águas profundas e misteriosas podem surgir? Enquanto isso, as águas continuam a guardar seus segredos. Para cada navio encontrado, há provavelmente muitos outros que ainda estão esperando para ser descobertos. E à medida que os cientistas se aprofundam cada vez mais nessas águas enigmáticas, a sensação de que o Mar Negro é uma verdadeira cápsula de mistérios históricos só aumenta. Enquanto as águas dos oceanos guardam seus segredos mais profundos, o que encontramos até agora é apenas o começo de um enigma que parece não ter fim. A cada descoberta, uma nova questão surge, nos lembrando de que o verdadeiro mistério não está apenas nas profundezas do mar, mas no que ainda está por vir. Somos apenas exploradores em um vasto território desconhecido, onde os segredos do passado e do futuro se entrelaçam. E você já se perguntou o que mais pode estar escondido nas profundezas do oceano? Será que estamos perto de descobrir algo ainda mais extraordinário? Ou será que o oceano está apenas nos deixando vislumbrar a ponta de um iceberg com muito mais a ser desvendado? Se você ficou tão fascinado quanto nós com os mistérios dos oceanos, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas futuras explorações. Deixe também seu comentário sobre o que mais você acha que os oceanos estão escondendo e quais mistérios você gostaria que investigássemos. A jornada pelo desconhecido está apenas começando e nós queremos que você esteja conosco. Até o próximo mergulho no mistério do oceano. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e continue explorando os segredos do nosso planeta com o desconhecido.